As esmolas de Cornélio não foram suficientes para salvá-lo, porque a salvação só por meio de Cristo, não é pelas caridades ou as muitas boas obras que salvará o homem. Mas as esmolas de Cornélio chegaram até Deus, ou melhor dizendo, deixa eu me explicar. O fato de Cornélio ser misericordioso e caridoso chamou a atenção de Deus. E, mesmo tocando em Pedro, se revelando a Pedro, disse para ele que ele fosse até a casa de Cornélio, né? Porque a salvação é para todos. A salvação não é só para judeu, a salvação também é para gentil, porque ele veio unir ambos os povos, judeus e gentios, transformando em igreja. Shalom, amados. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. E eu já vou profetizando vitória, que tudo que porventura está fora do lugar na tua vida, vá para o lugar, vá para o centro da vontade de Deus. Eu profetizo vitórias, queridos, sobre as vossas vidas. Nós estamos na 11ª lição do terceiro trimestre, classe dos adultos. E antes de iniciarmos, já vou pedindo, deixe o like, se inscreva no canal, nos ajude, porque a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, que vai produzir engajamento no nosso canal, que tem por objetivo semear a palavra por intermédio do conteúdo da EBD e de outras passagens da Bíblia, né? De passagens bíblicas, porque afinal o nosso canal é EBD Teologando. Então se inscreva, dê seu like, diga aí nos comentários em que o estudo de hoje ajudou ou agregou a sua vida. Ou então, deixe um amém e que Deus vos abençoe em continuação. Como falei, dessa 11ª lição do terceiro trimestre de 2025, classe dos adultos, que tem por tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. É? Olha lá os Hebreus, que, segundo aqui, ó, eu fiz a pesquinha para poder ficar tudo esclarecido e não ter nenhuma dúvida. O significado de hebreu. Hebreu deriva do hebraico ivrim, que significa aquele do outro lado do rio, ou povo do outro lado do rio. O termo se refere a um povo semita, descendentes de Abraão e antepassados dos judeus e israelitas, conhecido por ter se estabelecido na região de Canaã, atual Palestina, às margens do rio Jordão. Com todo respeito aos irmãos judeus, mas nessa época, né, os judeus achavam que eles eram o último biscoito do pacote, né? E achava que era só para eles. Era já uma coisa entranhada na cultura dos judeus. Uma das provas, vamos relembrar, lembra aquela parábola em que a mulher chega até Jesus e é dito a ela que não é correto, né, pegar da migalha da mesa e entregar aos cachorrinhos, porque na cultura judaica ou para os religiosos daquela época, o gentio era chamado de goim, goim, que tem a ver com a palavra cachorro, né? Então foi por isso que Jesus se referiu ou se dirigiu àquela mulher falando daquilo. Era o que Jesus pensava? Não. Mas o Senhor não faz nada aleatoriamente, por acaso. Havia um propósito. Ele estava ensinando naquela fala para aquela mulher. Não é correto pegar das migalhas da mesa do Senhor e deitar aos cachorrinhos, né?
Só que a mulher perseverou na fé e disse que, ou ele falou que não era correto pegar o pão, né, da mesa e tá deitando aos cachorrinhos. E aí ela respondeu: "Mas os cachorrinhos comem das migalhas", né? Então, como eu já expliquei, os gentios era considerado desse jeito pelos judeus. Então, por isso que eu estou dizendo que os judeus se achavam o último biscoito do pacote. Quando Jesus ele veio do seu ministério terreno, ele foi mudando a história, explicando que ele não tem acepção de pessoas, né? Ele veio para todos, absolutamente todos os doentes. Ele não veio só para os judeus. Apesar que temos passagens na Bíblia, você pode estar falando nem aquela passagem que diz assim, ele veio para os seus. Por que que a palavra, essa passagem fala, ele veio para os seus? Porque ele era judeu. Então ele veio para os seus. A princípio, ele pregou em meio aos seus. O que nós vemos na palavra de Deus é que nem todos o receberam, mas os gentios, que não tinha nenhum parentesco sanguíneo com ele, o aceitaram, o recebeu, e ele deu o direito a todos serem chamados filhos de Deus. Todos quanto creram e o aceitaram como seu único Salvador, recebeu o direito, ou esta misericórdia, né? Esta graça, melhor dizendo, de ser chamado filhos de Deus, né? É um tema muito impactante, muito relevante, né? Muito pertinente e na qual vai agregar muito aos nossos saberes por intermédio da explanação ou explicação, ou seja, do estudo desta lição. Respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Conforme Atos 10:47. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 15, verso 2 nos diz assim: e outra vez, diz também Isaías, um dos profetas maiores, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele, os gentios esperarão. Olha aí, os gentios também esperam em Deus. Os gentios também merecem. Na verdade, merecer nenhum de nós merece. É tudo graça, favor e merecido. Mas vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. A salvação não é para um grupo seleto, os judeus, por que não dizer? É para todos, todos que creem. E se nós gentios cremos, aceitamos, o recebemos, somos também filhos de Deus. Somos agora igreja para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para nós também havia em Cesareia um homem que se chamava Cornélio. Cornélio era um homem muito caridoso, né? Que estava frequentemente fazendo o bem. A Bíblia pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E muito embora Cornélio não tivesse aceitado a Cristo ou não o conhecesse de forma plena, ele era um homem voltado a fazer o bem. E a bondade, a caridade que Cornélio fazia chamou a atenção de quem? De quem? De quem? Do grandão da Galileia.
E ele, aleluia, ao chamar a atenção do grandão, o grandão que sonda todos os pensamentos, sabe as intenções do coração e pode se comunicar com qualquer ser. Aleluia! Ele passou uma ligação espiritual para Pedro e disse que as esmolas, a caridade do Cornélio tinha chamado a atenção dele. Então, ele tocou Pedro, revelou a Pedro. Pedro, a princípio, não estava querendo aceitar, porque da religiosidade, e achar, né, ou pensar como todo judeu, que era só para aquela nação escolhida, para aquele povo seleto. Mas a Bíblia diz, de forma bem clara, que ele amou o mundo de tal, mas de tal maneira. Eu friso, eu repito esse tal maneira. É de uma forma que é difícil da gente mensurar, devido à imensidão do amor dele para conosco. Então, se ele amou ao mundo de tal maneira, fica bem claro, queridos, que não foi só aos judeus, mas a todos quanto creram ou que crerão e o aceitá-lo como seu Salvador, acreditando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é a única ponte que leva o homem até Deus, esse é alcançado pela salvação. Em resumo, a salvação é para todos, não é só para os judeus. E a Bíblia diz que Cornélio era piedoso, Cornélio era temente a Deus, mas precisava declarar com a sua boca, confessar, aceitando a Cristo como seu Salvador, né? Tem algumas pessoas que falam assim: eu sou quase crente, eu já sou quase crente, eu não durmo, eu não vou para festas, eu não participo de orgias, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou quase crente. Mas não basta ser quase crente, porque o quase crente pode quase subir. O quase crente pode ser, pode acontecer de quase subir, e não pode quase subir, tem que realmente subir. Ele disse que foi para o Pai nos preparar lugar, e depois ele voltaria para nos levar. Aleluia! Então, ou como falam alguns nordestinos, eu sou nordestina, mas não falo assim, mas gosto de ficar brincando com a linguagem dos irmãos de outras áreas do Nordeste. Então, se a salvação é para todos, não é só para uns. Que Deus seria esse que fizesse acepção a esse se salva, a esse se perde, esse eu quero, esse eu não quero. Não, não é desse jeito. É para todos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então Pedro foi até a casa de Cornélio. O verso 23 de Atos 10, na leitura em classe, tem. No verso 23 diz assim: então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito. Aí aqui já é o 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.
Está entendendo, queridos, por que o Senhor mandou Pedro ir até a casa de Cornélio? Onde houver uma alma sedenta, onde houver uma alma, Deus dá o devido valor. A Bíblia nos conta a parábola das ovelhas, né? Ele estava com 99. Nós na correria, né? Quem sabe a gente está na rua, vamos dar um exemplo, vou fazer uma analogia. E aí a gente está com R$ 10 todo de moeda, moeda de R$ 1. De repente cai uma. Mas a gente está atrasado para pegar o ônibus ou pegar o metrô. Aí a gente sai correndo e fala: não, não, foi só uma moeda de R$ 1. Ficaram 9 ainda no bolso. Eu não vou me atrapalhar porque de uma moeda, sendo que ficaram 9. Nós, seres humanos, faríamos isso. Mas o Senhor usa esta parábola para demonstrar o amor do nosso grande pastor. Estava com 99, mais uma ovelha fujona tinha escapado. E ele sabia que uma ovelha longe do rebanho e longe do olhar ou dos cuidados do seu pastor, provavelmente o lobo a atacaria. Ah, a ataca ovelha longe do seu pastor, o lobo a atacaria. Ela estaria sujeita a muitas situações que poderiam ser fatal para aquela ovelha fujona, mas embora ele tivesse com 99, ele deu valor àquela uma só, que se desgarrou do aprisco. Esse grande pastor, esse Deus tão maravilhoso, ele não poderia abrir mão de Cornélio, porque Cornélio era um homem piedoso, temente, que fazia o que era correto, que amava fazer o bem. Então, ele chamou a atenção de Deus. Eu quero te dizer, queridos, que nós também precisamos chamar a atenção de Deus com as nossas atitudes que o louvam, com as nossas atitudes que demonstram que estamos vivendo o verdadeiro amor que ele nos deixou. Certa feita perguntaram a ele quando ele estava lá usando as parábolas, ensinando. E aí foi perguntado a Jesus: mas quando foi que o Senhor teve sede e nós não te damos água? Ou quando foi que o Senhor teve fome e nós não te damos de beber? Ou quando foi que o Senhor esteve preso e nós não vamos visitá-los? É? O que é que ele responde? Toda vez que você fizer a um pequenino, ele estará fazendo a mim. Cornélio estava fazendo a Deus, porque Deus é amor. Deus ama, aleluia, agir de bondade, de forma bondosa, porque ele é a bondade em si. Bendito é o nome do Senhor. Então, Cornélio, ele foi visto por Deus, percebido por Deus, tal qual Gideão lá dentro do lagar, né? Cornélio chamou a atenção de Deus e ele recebeu tanto o que ele precisava e Deus tinha em abundância para dá-lo, é? E chamou a atenção daqueles que estavam ali observando, os judeus, os judaizantes, mas então os gentios receberam, eu vou pausar. Então, ele chamou a atenção, a descida, né, ali, né, que o Espírito Santo também desceu sobre as pessoas que estavam ali na casa de Cornélio. Vamos dizer, quem sabe, a esposa de Cornélio, os filhos de Cornélio, não apenas só Cornélio. Então, admiraram-se os judaizantes, né? Aqueles que não creiam na palavra de Deus, aqueles que não criam, que não eram da fé, né? Então, ou até mesmo aqueles que se diziam servos,
mas ainda estava preso àquela cultura, aquela história que eu acabei de falar, de se acharem que era só para eles, né? E para mais ninguém. Peço perdão pela fala, estou um pouco rouca. Estávamos ministrando, aí forcei a voz. Mas de vez em quando, ó, eu vou parar de pausar e vou dar um golinho na água. Aqui é tudo ao vivo, né? Nós somos gente como vocês, sujeitos a ficar rouca, garganta seca, mas a obra continua sendo feita porque Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Então, esta lição tão relevante, eles tiveram que ir na casa dos gentios. E o Espírito Santo também selou os gentios. Nessa lição teremos três objetivos: mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. 2, ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural, né? É para todos, amados. Terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo para os judeus, foi para todos. É por isso que depois de tantos séculos, estamos nós aqui no século XXI, sendo selados, falando em línguas estranhas, profetizando, havendo interpretação de línguas, né? E o Senhor agindo no meio do seu povo, da igreja, que outrora gentil, mas agora igreja. Vamos começando aqui pela introdução, apesar que nós já damos uma introdução, eita glória. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco. Que passo gigantesco foi esse, querido? Elas pararam de ser egoísta, de achar que tudo era só para eles e aceitaram que a vontade, o amor de Deus é para todos, é para os gentios também, né? Há uma igualdade no reino espiritual, a salvação para todos. Igualdade entre judeus e gentios. A fala está querendo falhar. Mas em nome de Jesus ela não vai falhar, não. Ei, psiu, não saia. Me espera beber um golinho de água. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, essa igualdade, para Deus, somos iguais. Independente de ter nascido em Israel, nascido no Brasil, ou Irã, Estados Unidos, em qualquer lugar, é almas. Ele ama almas, ele quer almas, ele não quer que as almas se perdam. Então, independente da cor da pele, independente do país de origem, línguas ou idiomas, né? Culturas, ele quer a alma. Ele veio buscar todos que estavam perdidos. Ele veio trazer luz aonde só havia trevas. Esse Deus grandão, maravilhoso, aleluia, que não abre mão de salvar a ninguém, é? Então, prosseguindo, as esmolas, as caridades e o temor de Cornélio. Oi, Marcelma, como assim Cornélio temia a Deus como nós? Não, porque se fosse, não se faria necessário o Senhor tocar em Pedro, mandar Pedro como missionário para estar lá, fazendo a oração, o apelo, para que o Espírito descesse sobre ele e ele se tornasse um cristão. A questão aqui é que não fazer o mal. Sabe aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho?
mas desde pequeno foi ensinado a fazer só o bem. Olha, não roube teu próximo, não engane teu próximo, seja verdadeiro. Olha, quando casar, nada de adultério, respeite teu marido, respeite tua mulher, ame teus filhos, respeite os mais velhos. Desse jeito. Cornélio era desse jeito. E isso tocou o coração de Deus. Chegou até o céu, me dá aquela canção. Até tocar o céu, até tocar o céu. As atitudes, o viver de Cornélio tocou o céu, chegou até Deus. A palavra-chave de hoje é aceitação. Deus ama a todos os pecadores. Ele só se nega a deixá-los pecando. Então, ele fala o quê, ó? Vinde a mim, todos. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, ó, vinde a mim, ei, você é judeu, vinde a mim. Não. Ei, todos vocês que está cansado, oprimidos, né? Sobrecarregados. Você que está sobrecarregado, venha, pode vir a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eita maravilha de Deus! Fardo é leve e o meu jugo é suave. Miúdos, vocês estão carregando um grande fardo do pecado, a qual estão pesando na alma. Mas eu tenho um jugo suave. Eu tenho o poder de vos libertar. Então pode vir a mim, venha judeu, venha de todas as nações e línguas. Pode vir gentil. A Bíblia diz que um homem rico, ele preparou uma festa e chamou todos os próximos a ele. E quando foi chegando o momento daquela festa, começaram a dar mil e uma desculpas. Eu não vou porque minha filha casou, eu tenho que ir. Eu não vou porque eu vou vender uma herdade, preciso lá resolver. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. E ele falou assim, ó, vá pelos montes, pelos valados, né? Onde houver mendigo, pessoas na rua. Olha, onde houver qualquer pessoa, traga, convida, mande entrar para participar do banquete que eu preparei. Eita, essa parábola também retrata o amor do pai, né? Ele veio em meio ao contexto dos seus. Os seus não quiseram recebê-lo. Então, a todos quanto receberam, ganharam o direito de ser chamados filhos de Deus. A aceitação. Olha eu pegando a aguinha de novo. Hum. Perdoa eu, não sai não. Permaneça aí, viu? Até o final. Prometo que não vou cansá-los, porque falar de Jesus é maravilhoso e não cansar. A revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio teve uma visão, ele viu um anjo de Deus. E aquilo viu Cornélio. Preparou o coração de Cornélio para o que logo depois, por intermédio da ida de Pedro, iria ocorrer na vida de Cornélio. Você mesmo. Se a gente perguntar para você como foi o teu testemunho, como é o teu testemunho de salvação, todos nós temos um testemunho para contar. Ah, eu vinha de uma festa. Hum. Ah, eu fui convidado para um culto. E quando cheguei lá com minha vida toda transtornada, a palavra que o ministrante ou a ministrante estava ministrando tocou o meu coração e Deus me visitou. Tem uma canção antiga que antigamente nós cantávamos muito na Assembleia de Deus, lá assim, ó, foi no domingo que alguém tocou, foi no domingo que alguém me tocou. Aí os irmãos que aceitaram a Jesus no domingo levantavam. Aí depois em sequencial,
Foi numa segunda-feira. Aí os irmãos da segunda-feira levantavam até chegar no sábado, o sétimo dia. É, era muito lindo de ver, né? Era uma forma de lembrar, trazer à memória a bondade de Deus para com as nossas vidas. E Cornélio teve uma visão, Deus preparando tudo, aleluia, para quando Pedro chegasse, ele só levantasse as mãos e recebesse Jesus de forma jubilosa, né? Com a sua alma em delícia. E o terreno estava todo propício, preparado, e o Espírito Santo também selou todos que estavam na casa de Cornélio. Grande foi a experiência espiritual de Pedro ao ser o primeiro a ir ter com um gentil, né? E fazer um culto, fez um culto, né? Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, que está lá em Atos 10, verso 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo, impactado. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, prepara para o que viria pela frente. Pedro foi questionado. Pedro sofreu um aperto por parte dos irmãos judeus. Mas quando Pedro começou a explicar que não era algo que partiu dele, mas foi algo que o próprio Deus mandou ele fazer, né? Operando Deus, quem impedirá? Quando ele envia, está enviado. Quando ele manda, tem que obedecer. Houve um que não quis obedecer, né? Foi mandado para Nínive e de repente foi até Jope, né? Se não me falha a memória, para a cidade de Jope. Ainda foi lá para a parte baixa do navio tirar uma soneca, sendo que Deus tinha designado, mandado que ele fosse a Nínive pregar o evangelho, né? Então, quando Deus manda, não tem quem possa resisti-lo, porque se tentar resisti-lo, pode ir de ventre de peixe, e de qualquer outras formas, porque é ele que manda, ele é a autoridade maior. E servo não tem direito de reclamar, mas de obedecê-lo. Aleluia. Obedecer ao Pai é tudo, tudo que traz alegria ao coração dele. Aleluia. O teu obedecer, a tua adoração, a tua reverência, a tua obediência alegra o coração de Deus. Aleluia. Ele ama ver um servo obediente. Aleluia. Então, se ele falou, está falado. Aleluia. A urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio por intermédio da visão. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar todos, conforme está em 1 Timóteo 4, 2, verso 4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda a criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem? Só para os judeus? Para todos. Se passar por uma pessoa de orientação sexual totalmente diferente daquilo, oposto ao que Deus fez para ele, não vire a cara, querido. Cumprimente. Porque toda vez que você virar a cara para eles,
Um abismo vai criando entre eles e o chamado do evangelho, né? Eles vão criar raiva, revolta, vai dizer que a gente não os aceita. Na verdade, não é bem assim. Nós o amamos e temos que amá-los, né? Mas sem estar fazendo acepção, dá bom dia a um, a outro não, é, fala com um, com o outro não, independente da orientação sexual, cumprimente, fale que Jesus o ama, né? Você, eu, nós precisamos estar mais abertos a alvejar, a alcançar essas pessoas, que por intermédio do nosso jeito de tratá-los com carinho, com respeito, a gente vai conseguir pregar a verdade de Cristo, que pecado ainda é pecado, que Deus fez homem, que Deus fez mulher, né? E aí a obra do Senhor seguirá sendo feita e muitas almas para o reino de Deus. Por isso a urgência da pregação do evangelho. Deus, ele quer que a igreja siga pregando. Seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. É uma das sinopse para memorizar. É a salvação dos gentios, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e a sua casa, ou seja, a sua família. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentil, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. É aquele caso, prega o amor e não vive o amor? Não. Tem que falar do amor e verdadeiramente viver o amor, porque Cristo nos ensinou isso. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todos aqueles que, em qualquer nação, temer e o aceitar. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Não é só o meu, não é só teu, não é só dos judeus, é de todos, é? Então a igreja está aqui na terra para pregar a palavra de Cristo, independente de que povo, de que cultura, de que nação, é, cor de pele, classe social, independente dessas coisas. A palavra, a salvação, a palavra tem que chegar até todos. E Pentecoste não foi só para aquela época lá, em Atos 1, quando desceu ali na festa de Pentecoste, onde estava a igreja, né, que foi inaugurada nesse mesmo dia, nesse mesmo evento, ali nos cenáculos reunidos. O Pentecoste, o falar em línguas, não foram só para eles, mas é para todos que creem, né? E nada mais do que claro do que quando Pedro orou e o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali na casa de Cornélio. E para concluir, né, minha garganta está pedindo, mas Jesus é bom, né? Estamos combatendo o bom combate. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostrou como o amor de Deus pode alcançar a todas as pessoas, independente de cor e raça, que abrem o seu coração. A poderosa mensagem de Cristo ou da cruz chega, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que você, ei, tu tá salvo, porque é a verdade de Cristo foi entregada até você, ela te alcançou. E não pode ser diferente, tu tem que seguir como igreja pregando para todos, porque a salvação é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, para encerrar, que deu seu único filho, para que todos,
todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe, queridos. Vou orar por você, uma oração bem rápida, mas objetiva. Pai querido, essa pessoa que está aí do outro lado da tela. Deus, eu não sei o que está passando na vida dela, mas o Senhor sabe. E aprendemos que de graça recebemos, de graça nós damos. Mas também o Senhor é um Deus que cuida do espiritual, mas também cuida do físico, cuida do emocional. É, e eu quero, Pai, te apresentar a situação, o contexto, a causa que essa pessoa está vivendo. E eu vou profetizar em teu nome, no nome do teu filho Jesus. Vitória, vitória e vitória. Deus abençoe.